Pessoal, e aí como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e nesta aula nós vamos aprender sobre especiação e ancestralidade. Então pega os cadernos para fazer as anotações, não sai daí e vem comigo estudar. Então, gente, a especiação é o surgimento de novas espécies. Mas para vocês compreenderem como vai acontecer a especiação, vocês precisam entender a definição específica de espécie. E o que vem a ser espécie? Espécie são indivíduos que têm características semelhantes entre si, que vão cruzar, se reproduzirem e vão gerar descendentes férteis. E o que isso vem a significar? Que quando um casal de animais eles cruzarem entre si, os filhotes deles vão crescer e vão conseguir dar continuidade àquela população. Por exemplo, o cavalo e a égua. Quando eles cruzarem, que eles tiverem o seu filhote, quando ele crescer, ele vai conseguir reproduzir. Logo, o cavalo e a égua são da mesma espécie. Mas se colocarmos, por exemplo, o cruzamento de uma égua com um jumento, vai gerar o burro. E o burro, ele não consegue reproduzir entre ele, certo? Ele não vai conseguir dar continuidade. Logo, o cavalo, a égua, no caso, a égua e o jumento, eles não são da mesma espécie. Vocês compreenderam aí? Então, sabendo disso, para que haja especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies, existem alguns fatores que a gente vai considerar para vocês e para nós compreendermos melhor o processo de especiação. O primeiro fator é algo que você já conhece, que é o quê? A variabilidade. E o que é a variabilidade mesmo? Bem, a variabilidade, só para lembrar vocês uma coisa que vocês já sabem, ou seja, já imaginam, Eu penso que vocês já sabem, não é, meus queridos alunos do 7º ano? Bem, o primeiro fator é a variabilidade, que é o quê? Indivíduos da mesma espécie, mas que tem umas características aqui, outra ali, que vão diferenciar entre eles, não é isso? A segunda é a seleção natural. O segundo fator é a seleção natural, que vocês também já conhecem, que foi das aulas anteriores. Que é o quê? O indivíduo ele vai selecionar aquelas características vantajosas que vai lhe atribuir vida, na verdade, que vai fazer com que ele tenha mais chance de sobrevivência no ambiente. Já o terceiro e o quarto, que é a barreira geográfica e o isolamento reprodutivo, é o que a gente vai ver no esquema, certo? Para vocês entenderem melhor, juntamente com os dois primeiros exemplos que eu dei, que foi o que mesmo? A variabilidade e a seleção natural. Observe aqui esse esquema e vamos lá entender a especiação. Observem na imagem 1 que o que? Existe uma população aí de borboletas, todas branquinhas, da mesma espécie, e elas sobrevoam de um lado para o outro, acima desses pequenos montes aí, certo? Mas a gente sabe que a gente já estudou isso, tá? A gente já estudou isso, que o nosso planeta ele tá em quê? Em constantes mudanças, não é isso? Então, esses pequenos montes que essas borboletas estão aí passando de um lado para o outro, certo? Estão migrando de um ambiente para o outro, se tornaram em grandes montanhas. Observe aqui na imagem 2 agora. E essas grandes montanhas aí fizeram com que essas borboletas não consigam migrar de um lado para o outro. Mas, professora, por que agora tem borboletas de um lado de cá, branco, e do lado de lá no tom de lilás? Vejam só. Esse é um processo que não vai acontecer do dia para a noite. É um processo que vai acontecer com cerca de milhões e milhões de anos. E o que é que aconteceu aqui? As borboletas, que todas eram brancas, um grupo ficou do lado de um lado, não foi dessa barreira aí, dessa barreira geográfica, ok? E o que foi que aconteceu aqui? Essa população ficou em um ambiente e aquela população ficou em outro ambiente.
Então, o que que vai acontecer? Um processo de seleção natural, isso mesmo, ou seja, as borboletas que ficaram nesse ambiente permaneceram brancas, porque o processo de seleção natural, que foi acontecendo por longos e milhões de anos aí, classificou que na cor branca vale considerar mais sobrevivência. E um detalhe importante que eu esqueci de citar na imagem 1 é que, quando eram todas borboletas brancas, elas cruzavam e reproduziam entre si e aquela população aumentava, não era isso? Elas cruzavam entre si, eram todas brancas. Mas agora, depois que separou, né, no outro ambiente, o que foi que aconteceu? Houve a seleção natural, a seleção de características vantajosas, certo? Que fez com que aquela coloração de borboletas ali, certo? Fosse aquela característica vantajosa daquele grupo de borboletas e que aquela característica vai fazer com que elas sobrevivam ali, certo? Observem aí. Já no esquema 3, vocês podem observar, milhões e milhões de anos se passaram e apareceram essa imagem do nosso esquema 3 aqui. Observem que aquelas montanhas que antes cresceram, novamente diminuíram. E vocês sabem que para a montanha ficar alta e para diminuir é um processo que vai durar muito tempo. Então, o que foi que aconteceu aqui? Milhões e milhões de anos passaram e essas borboletas aqui, que diminuíram, tá? Observem aí, que depois que o monte e as separaram, aconteceu a variabilidade da mesma espécie, não é isso? Da mesma espécie. E houve a barreira geográfica, as separaram. A seleção natural aconteceu quando a característica de um canto, de um lado dessa barreira geográfica e de outro lado da barreira geográfica fez com que elas se adaptassem e mudassem. Então, quando isso aconteceu, e depois que, agora sim, depois que esses montes baixaram, elas puderam voltar a migrar de um lado para o outro. E aí que vai acontecer o isolamento reprodutivo. Por quê? Porque antes, lá no início, quando elas reproduziam entre si, gerando os filhotes, gerando seus descendentes, elas agora não se reproduzem mais entre si. E para ser da mesma espécie, elas têm que ser o quê? Reproduzirem, tá? E vão gerar descendentes. E agora elas estão tão diferentes umas das outras que elas não se escolhem como parceiros para gerar, para dar continuidade a essa geração, entendeu? Então, uma única população aí de espécie gerou espécies diferentes, houve aí uma especiação. Deu para entender legal aí, gente? No exemplo que acabamos de ver, um mesmo ancestral de uma mesma espécie gerou espécies diferentes, completamente distintas, né? Que chegou até a ponto delas não se escolherem entre si para reproduzir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto também. Vai seguir um trabalho diferenciado para vocês aí. Vou colocar no grupo para todos vocês, ok? Não esqueçam. Beijão para vocês, até a próxima aula.